Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live, onde nós falaremos sobre um produto, um alimento facilmente encontrado nos mercados que pode te ajudar a emagrecer, a baixar o açúcar do seu sangue e também a baixar o colesterol. Então já imaginou você conseguir emagrecer, baixar o açúcar e baixar o colesterol sem remédios, com um único produto? E será que esse remédio caseiro é tudo isso mesmo? Ou é só mais uma mentira que a gente está tão acostumado a ver na internet? Vamos ver! Mas eu vou te ensinar também como utilizá-lo, como escolher a melhor opção e de que forma tomar para alcançar os seus objetivos. E olha, eu já vou te dizendo que eu, Dr. João, particularmente, eu tomo todos os dias este remédio caseiro. Então já vai escrevendo aí no chat, já vai escrevendo aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora e também me conta se você gostaria ou não de resolver esses 3 problemas que a gente falou aqui, né? Emagrecimento, diabetes ou pré-diabetes e também o colesterol. Então, não economize palavras no chat, não economize palavras nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. Pessoal, esse remédio caseiro, ele é utilizado há milhares de anos. E a gente tem poucos estudos científicos em relação a ele, robustos, porque é um remédio que não pode ser patenteado e é muito barato. E aí, por esse motivo, ele não vai atrair o interesse da indústria por trás dos estudos científicos, né? A indústria por trás da, entre aspas, ciência, porque nunca será possível ter a exclusividade desse produto, porque ele é diretamente derivado de uma fruta, ok? Então, quais são alguns dos benefícios deles, né? Primeiro, ele tem ação antioxidante e anti-inflamatória, então ele pode te ajudar na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, ele pode te ajudar a combater o estresse oxidativo, o envelhecimento precoce das suas células. Ele também pode ajudar na prevenção e no tratamento da anemia ferropriva, da anemia por carência, por deficiência de ferro, porque ele potencializa a absorção do ferro pelo intestino. Além disso, ele também pode fornecer mais energia para os seus músculos, ajudando no processo de recuperação da fadiga e contribuindo também para a transformação de carboidratos em energia. Ele pode ajudar na coceira da picada de mosquito, então se você colocar aí um pouquinho desse produto, que é um líquido, nessa picada, ou por exemplo a minha mãe, ela costuma colocar muito, que ela tem muito herpes zoster, ela coloca no herpes zoster, e aí isso já de certa forma faz com que a doença não avance. Além disso, também tem ação antisséptica, antibacteriana, já foi utilizado como conservante e lá atrás, 2000 anos atrás, o Hipócrates, que é um dos maiores médicos da história, ele utilizava este produto para limpar feridas e ele pode ser inclusive utilizado na limpeza doméstica ou para lavar alimentos e é biodegradável. Mas que remédio é esse, pessoal? Que é um líquido que tem ação antibacteriana, que pode ajudar a emagrecer, que pode ajudar a controlar o açúcar no sangue, o colesterol. Você sabe que remédio é esse? Coloca aí, dá o seu chute, dá o seu palpite. Eu tô com ele aqui do meu lado. Tô com ele aqui do meu ladinho que eu já vou te mostrar, mas eu quero ver se você consegue acertar, se você consegue adivinhar de qual produto eu estou falando. Então escreve aí no chat, escreve nos comentários o seu palpite. E eu vou falando um pouquinho dele, em relação à forma como ele é obtido. Ele é obtido a partir da exposição de maçãs maceradas às leveduras. O pessoal já está falando aí, vinagre de maçã. Então, quando essas maçãs maceradas são expostas às leveduras, acaba acontecendo a fermentação do açúcar, que é transformado em álcool. E aí, eles adicionam bactérias, fazendo com que esse álcool vire ácido acético, que é o principal composto ativo do vinagre, responsável por muitos dos efeitos medicinais dele. Então o vinagre de maçã, pessoal, nada mais é do que o suco da maçã fermentado. Aqui, ó,
tá do meu lado. E para você ver como é que eu uso, ó. Já passou da metade. Depois eu mostro aqui a marca, eu não ganho nada da marca, mas é a marca que eu uso, porque é a marca que estava mais barata no mercado e que preenche os meus requisitos. Então, pessoal, já descobriu que é o vinagre de maçã, então, ó, já deixa o seu like, já curte esse vídeo, porque assim você vai ajudar uma outra pessoa a também descobrir os benefícios do vinagre de maçã, que podem ser excelentes para a saúde dela. Então eu conto com você pra gente, curtindo esse vídeo, fazer com que essa mensagem viralize. O vinagre de maçã, pessoal, é um remédio maravilhoso que pode ajudar muito a saúde das pessoas. E não sou eu que estou dizendo, não. São os estudos científicos. São as experiências que as pessoas nos contam, tá bom? Vamos lá. Falei desses benefícios, mas vamos falar dos benefícios principais do vinagre de maçã. Por exemplo, ele melhora o perfil lipídico. O que é isso? Ele reduz o LDL, que é o colesterol ruim, e ele também é capaz de reduzir os triglicerídeos. Então ele controla melhor o LDL e também os triglicerídeos e, em contrapartida, também gera um aumento do HDL, que é o colesterol bom. Além disso, alguns estudos, mas que não foram muito conclusivos ainda, já mostraram que existe uma grande possibilidade do vinagre de maçã ajudar a controlar melhor a pressão arterial. E o que é bastante documentado já é o fato do vinagre de maçã ajudar a controlar o açúcar no sangue, porque ele aumenta o que a gente chama de sensibilidade à insulina. Ou seja, as nossas células respondem ao estímulo da insulina, retirando da nossa corrente sanguínea o açúcar, a glicose. Então, quando as nossas células estão resistentes à insulina, elas não respondem a esse chamado. Agora, quando a gente utiliza o vinagre de maçã, por exemplo, essa resistência à insulina reduz, diminui. Então, a sensibilidade à insulina aumenta. E por esse motivo, as células conseguem captar melhor da corrente sanguínea os excessos de açúcar. E mais do que isso, o vinagre de maçã, que eu já tomei hoje, tá? Eu vou te mostrar, vou te ensinar como que eu tomei, como que eu tomo, como que eu recomendo tomar. O vinagre de maçã, ele reduz o índice glicêmico dos alimentos. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que o alimento, com que o carboidrato presente no alimento consegue aumentar os seus índices de açúcar no sangue, a sua glicemia. Então, ele reduz a velocidade de absorção dos carboidratos, o que é excelente, principalmente para quem tem pré-diabetes e diabetes. E tudo isso que eu falei, pessoal, de controlar o colesterol, controlar o açúcar no sangue, essa possibilidade de reduzir a pressão arterial, tudo isso também reduz o risco de doenças cardiovasculares. E a cereja do bolo aqui, pessoal, é que o vinagre de maçã ajuda a perder peso. Primeiro porque ele promove a saciedade, então ele faz com que a pessoa não tenha um apetite tão voraz assim. E um estudo que fizeram no Japão, muito interessante, onde as pessoas, os participantes tinham sobrepeso, estavam acima do peso, e tomavam uma colher de sopa, que é o equivalente a 15 ml, de vinagre de maçã por dia ao longo de 12 semanas, ou seja, ao longo de cerca de 3 meses, um pouco menos de 3 meses. E aí, no grupo que tomou o vinagre, a perda média de peso foi de 1,2 quilos. Também houve redução da gordura corporal, redução da circunferência abdominal e o que é mais interessante, os participantes não fizeram nada diferente além do vinagre de maçã. Então eles foram recomendados a manter o nível que eles tinham de atividade física e a não fazer modificações na dieta. E ainda assim, a única variável, a princípio documentada, que foi o vinagre de maçã, foi responsável por gerar uma perda média de 1,2 quilos de peso. Eles também testaram, aumentando essa dose do vinagre de maçã de 15 ml para 30 ml, ok? Então, eles dobraram esse consumo de vinagre de maçã e ainda assim houve benefício também. Então, o peso, a perda média de peso foi de 1,7 quilos, houve redução do percentual de gordura e também redução da circunferência abdominal. Isso tudo no grupo que tomou o vinagre. Mas e no grupo que não tomou o vinagre, o que aconteceu? Ganhou peso e aumentou a circunferência, porque eles mantiveram o estilo de vida que eles tinham. Então, se a pessoa tem um estilo de vida pouco saudável e mantém esse estilo de vida pouco saudável,
a tendência é que isso vá piorando, é que a pessoa vá ganhando peso, é que a pessoa vá ganhando gordura corporal, é que a pessoa vá aumentando a sua circunferência. Então o vinagre de maçã, ele gera mais saciedade e ele também, de certa forma, acelera o nosso metabolismo, favorecendo a perda de peso. Como tomar o vinagre de maçã? Então, pessoal, tem algumas dicas importantes na hora de você escolher o seu vinagre de maçã. O que é melhor? É melhor que ele seja orgânico. Esse aqui que eu escolhi, ele é orgânico, tá? A marca dele é Vinagre São Francisco. Doutor João, você está ganhando alguma coisa do Vinagre São Francisco para fazer esse vídeo? Não! Por que você escolheu o Vinagre São Francisco? Porque o Vinagre São Francisco, quando eu fui lá no mercado, ele era o que estava mais em conta dentre os vinagres de maçã orgânicos, não filtrados e, de preferência, pessoal, na garrafa de vidro. Então, essas três características, orgânico, não filtrado, que é o principal, e na garrafa de vidro, são as características que você deve buscar no seu vinagre de maçã ideal, tá bom? Característica principal é o fato de não ser filtrado. Porque eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ele é até turvo. E ele tem algumas partículas aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui que tem umas partículas? Então, essas partículas, elas têm muitos nutrientes e elas são responsáveis por boa parte dos efeitos medicinais desse vinagre, tá bom? Então é por isso que é importante a gente optar pelo vinagre não filtrado. Vocês estão vendo as partículas aqui, né? Então essa aqui é a melhor opção. É o vinagre não filtrado, orgânico e na garrafa de vidro. Como que a gente vai tomar? Eu já estou acostumado. Então várias vezes eu tomo mais do que 15 ml, mais do que uma colher de sopa. Mas você que nunca tomou, vai aos poucos, porque o vinagre de maçã pode causar alguma irritação no seu estômago ou pode causar algum desconforto gástrico, tá bom? Então, o que eu recomendo? Que você pegue um copinho, 150 a 200 ml de água e coloque 5 ml, 10 ml de vinagre de maçã diluído no primeiro dia. Se no segundo dia se no primeiro dia você ficou tranquilo, de boa, pode aumentar para 10 ml. Se com 10 ml ficou tranquilo também, aí você pode fazer a dose plena, digamos assim, de 15 ml diluídos em 200 mililitros de água, tá bom? Então, iniciar com pequenas doses é interessante para a gente reduzir o risco de algum efeito indesejado, como azia, irritação estomacal e náuseas. E um outro aviso também é que você faça o bochecho após tomar o vinagre de maçã, porque como ele é muito ácido, isso pode acabar prejudicando o esmalte dos seus dentes. Doutor João, qualquer pessoa pode tomar vinagre de maçã? Pessoal, quem tem doença renal crônica em estágios mais avançados, né, doença renal crônica grave, tem que tomar cuidado, porque talvez o rim não esteja funcionando bem o suficiente para filtrar o excesso de ácido, ok? Atenção, pessoal! O vinagre de maçã, ele pode te ajudar a perder peso, controlar diabetes, controlar colesterol, porém, ele não vai substituir o estilo de vida saudável. Então não adianta você tomar o vinagre de maçã todos os dias, mas continuar se alimentando mal, continuar sedentário, continuar fumando, bebendo, continuar não controlando o seu estresse, dormindo mal, continuar acima do peso. Então, o vinagre de maçã, por mais que ele seja de maçã, ele é a cerejinha do bolo. Então, ele deve estar associado a um estilo de vida saudável como um todo, tá bom? E um outro aviso é que você não deixe de tomar a sua medicação, por exemplo, eu acho que o vinagre de maçã vai curar o meu diabetes, então vou parar de tomar a metformina e a insulina. Não, não faça isso, tá bom? Só interrompa a sua medicação se você tiver autorização e orientação do seu médico, tá bom? Como eu ia dizendo, pessoal, nada substitui o estilo de vida saudável. E por esse motivo, caso você queira ter esse estilo de vida que vai te ajudar a ter um peso bom, saudável, a controlar a pressão, o diabetes, o colesterol, que vai melhorar o seu sono, a sua ansiedade, o seu estresse, eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos, onde eu vou te ensinar quais hábitos podem te ajudar a ter mais qualidade de vida, mais disposição,
mais energia, a como controlar várias doenças sem médicos, sem medicamentos, sem exames e tudo isso, pessoal, com uma leitura fácil, uma leitura direta, sem enrolação e focada em trazer resultados reais para você, obviamente, desde que você coloque em prática as orientações. E eu tenho certeza que você vai gostar desse livro, eu tenho tanta certeza que você vai gostar, que eu te dou uma garantia incondicional de satisfação, onde? O que isso significa? Caso você não goste do livro, caso você leia o livro e não goste, eu devolvo todo o seu dinheiro. E para você ter acesso a esse conteúdo preciosíssimo, é muito simples. Basta você clicar agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir por R$ 29,90 o seu código da longevidade, tá bom? Então, ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Pessoal, dê uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo sobre vinagre de maçã? Deixa aí que a sua avaliação é muito importante para a gente continuar melhorando. E se você ainda não estiver inscrito aqui no nosso canal, eu peço por favor que você aperte o botãozinho aqui de inscrever-se em preto aqui embaixo e venha fazer parte da família do canal Dr. João, ativando o sino das notificações e ficando sempre por dentro das melhores informações de saúde. Ok, pessoal? Eu peço a inscrição porque a gente está aí com quase 600 mil inscritos. Mas, entre as pessoas que nos assistem de forma frequente, nós temos aí mais de 5 milhões de pessoas que ainda não estão inscritas, mas que assistem os nossos vídeos repetidamente. Então eu quero falar com essa pessoa que me assiste várias vezes e que ainda não se inscreveu, para ela clicar aqui embaixo. Se você já é inscrito, muito obrigado, agradeço muito pela sua ajuda. E se é a primeira vez que você está aqui e gostou do conteúdo, também não se faça de rogado e aperte aqui o botãozinho para se inscrever. Vamos ver, o chat está animado hoje, que eu já vi. Vamos ver quem está aqui com a gente hoje, passando rapidamente para dar um abraço para a Maria Helena, para Albari e Yasmin de Paulo Afonso na Bahia, para Marlúcia Ferreira Haddad, para o Dalmo Xavier Mendes, Tânia Alves, para minha amiga Vanderleia de Ouro Preto, Minas Gerais, para Elisete Winter, para Isa Viterbo de Fortaleza, para o meu querido Felipe Alves da Silva de Fortaleza também, que já compartilhou esse vídeo. Então se você ainda não compartilhou, se você quer ajudar alguém, compartilhe esse vídeo, que essa pessoa vai ser muito beneficiada sabendo dos efeitos positivos que o vinagre de maçã pode ter na nossa saúde, ok? Um abraço para Adriane Raigni e para o Carlos Magno Ribeiro. Um abraço para Miramar Ramos, para Mada Silva, Maria Antônia Santos, Maria Aparecida Guimarães Braz e para o Matheus Mapindi, lá de Moçambique. Doutor, estou vendo de Moçambique. Acho muito importante e valioso oferecer essas oportunidades para promover saúde nas pessoas no mundo a custos relativamente baixos. Matheus, é exatamente esse aqui o nosso objetivo, é levar saúde de qualidade e acessível para você. Porque não adianta eu ficar trazendo aqui 1 milhão de soluções maravilhosas se essas soluções maravilhosas não estão ao seu alcance. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar, é trazer estratégias que a pessoa consiga colocar em prática, porque colocando em prática, aí sim que ela vai colher os frutos, ok? Um abraço para a Nete Santos, para Maria Helena Felipe de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para Maria Trevisan de Guarulhos, para a Oreni, para o Jonathan Galvão e para a Fátima Gadelha. Abraço para o Dalmo Xavier Mendes, para Sônia Ivane, para Lindaura Oliveira. Eu comprei o livro seu e está muito mais caro do que você anunciou. Disse que era 25, eu estou pagando R$70. Lindaura, se a senhora clicar no primeiro link da descrição ou se a senhora clicar no link fixado nos comentários, automaticamente vai ser colocado o cupom de desconto, tá bom? Até ontem o livro estava R$ 25,90. Hoje o livro está R$ 29,90. E o link está aí embaixo. Eu falo, clica no link fixado nos comentários ou clica no link da descrição. Esse link já está com o desconto. Se a pessoa for no Google procurar pelo livro, provavelmente o livro, esse link vai levar para um link onde o desconto não está aplicado. Por esse motivo, vai ser feito
vai ser passado o preço cheio do livro, tá bom? Que é R$70. Um abraço que ainda assim é muito barato para o impacto positivo que o livro vai gerar na vida de quem lê e de quem colocar em prática. Um abraço para Otávio Iano, dizendo que, infelizmente, para mim não serviu para nada. Otávio, realmente, né? A gente tem que ver, será que não serviu para nada mesmo? Algumas coisas a gente não consegue mensurar tão fácil assim. Será que às vezes não te impediu de desenvolver um aumento do colesterol, um diabetes? Será que em algum momento não impediu que você ganhasse mais peso? Será que não impediu o envelhecimento precoce das suas células? Então algumas coisas a gente não consegue medir, a gente não consegue ver, a gente não consegue mensurar. Mas aí, isso não quer dizer que não tenha servido para nada, tá bom? Mas de qualquer forma, cada pessoa reage de um jeito ao medicamento. Um abraço para Jackson da Silva Santos, de Imperatriz do Maranhão, para Julieta Mauler, perguntando o nome do remédio ao vinagre de maçã. Um abraço para Lúcia Figueira. Bom dia, doutor João Sório. Lúcia, eu não sou o doutor João Sório. Conheço o doutor João Sório, admiro o doutor João Sório, mas eu não sou o doutor João Sório. Eu sou o doutor João. Só. Beleza? Mas deixa um abraço aí também pro doutor João Sório. Um abraço para Viviane Mendonça dos Santos. Doutor, tem que ser diluído em água? Viviane, não precisa ser diluído em água. Você pode colocar na salada, você pode tomar puro, você pode misturar no suco. Eu misturo em água porque é a forma que eu me adaptei melhor, tá bom? Mas às vezes eu uso na salada também. Um abraço para Maria da Conceição Neres Jesus, para Iraci Carmanani, para Stael Campos e para o Beto Braga. Um abraço também para o Welcome to Manga, Welcome to the Mato de Timbó, Santa Catarina. Um abraço para Nete Santos, que está tomando com água e se sentindo bem. Um beijo para Zeneide Monteiro, para Maria Antônia Santos. Doutor, tomar antes ou depois das refeições? Maria Antônia, eu tomo em jejum, mas eu tomo uma vez ao dia sim, só. Mas eu acho que quem tem diabetes, quem tem pré-diabetes, se beneficiaria de tomar um copinho ali antes das refeições, porque ele ia reduzir o índice glicêmico dos alimentos, tá bom? Existem outros profissionais que não recomendam o uso em jejum, mas eu acho que é um bom momento para utilizar, ok? Um abraço para a Maria, perguntando, pode tomar junto com a cúrcuma? Quero dizer, o açafrão. Sou de Aparecida de Goiânia. Maria, sem problema, ok? Um abraço para Rosimeire Santos. Doutor João, me ajuda numa questão. Acabei de saber que estou com uma pedra na vesícula. O que fazer? Tem como resolver sem fazer cirurgia? Rosimeire, o principal ponto aqui é ver se essa pedra na vesícula é uma indicação de cirurgia. E isso vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho da pedra, tá bom? Então, se houver a indicação de cirurgia, não tem jeito, tem que fazer a cirurgia, ok? Um abraço para Cecília Lacerda de Belém, para Sandra Santos, para Lúcia Figueira, para Aline Maciel, para Selma Rodrigues e para o Paulo Antônio Martins. Qual o melhor horário? Você pode tomar em jejum, antes ou depois das refeições? Já respondi já, né, Paulo? Um abraço para Tati Veríssimo de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, para Alcinele Teixeira, para a Berenice Coelho de Araguari, Minas Gerais, para Maria Adelaide Ferrari Santos, para Cecília Lacerda, fico preocupada de tomar, já sou magra e tenho medo de emagrecer mais. Como posso tomar para não ficar muito magra? Cecília, a senhora sempre foi magra ou esse emagrecimento é recente? Temos que ver isso aí, tá bom? Se for um emagrecimento recente, a gente precisa investigar a causa dele. Se a senhora sempre foi magrinha, aí ok, tranquilo. Mas se ele estiver associado a uma alimentação hipercalórica, né? Caso a senhora queira ganhar peso, caso a senhora queira ganhar músculos, uma alimentação rica em proteínas, ele associado a isso, ele acredito que não vá prejudicar, que vai te emagrecer além do ponto. Até mesmo porque esse estudo que eu citei aqui, ele foi feito em pacientes acima do peso. Então, esse resultado não se aplica, a gente não pode extrapolar esse resultado para pessoas com peso normal ou com peso abaixo do normal, tá bom? Um abraço para o Sérgio Luiz Camargo. Bom dia, doutor. Estou tomando suco de beterraba com limão e açafrão e está bem melhor a circulação. Sérgio, que mensagem legal aí. Então, se você tiver
um feedback positivo. Se você já tiver se beneficiado de alguma dica que a gente deu aqui no canal, escreve aí também no chat, nos comentários, que eu fico muito feliz de saber que o pessoal coloca em prática e colhe os frutos, ok? Só um instantinho. Vamos ver quem mais está aqui conosco. Djair Sandrini, Tati Veríssimo, Lourdes Matos, Marilene PM56, lá de Manaus. Um abraço também para Nenê e para o Jorge Peu Lima. Queda de cabelo nas pernas é sintoma de colesterol alto? Jorge Peu Lima, queda de cabelo nas pernas é sinal de má circulação, tá bom? Principalmente insuficiência venosa, que muitas vezes está associado ao colesterol alto, tá bom? Mas o colesterol alto em si, ele não vai causar diretamente a queda do pelo nas pernas. Mas, o que vai acontecer? O colesterol alto ele vai piorar a sua circulação. Uma vez a sua circulação piorada, não vai chegar sangue para as suas pernas, e aí o que vai acontecer? Não vai ter oxigênio, não vai ter nutrientes para nutrir os folículos pilosos, e os seus pelos não vão mais nascer, ok? É isso que provavelmente está acontecendo aí com o senhor. Um abraço para Maria de Lourdes de Jacareí, interior de São Paulo, para Oneida Bentes de Porto Velho, Rondônia, e para a Alice Maciel. Doutor, meu marido toma anticoagulante, pode tomar? Qual é o anticoagulante que ele toma? Isso é importante. Ele toma o Xarelto, ele toma o Marevan. Então, pessoal, assim, em tese, né, o vinagre de maçã, ele não tem altos índices de vitamina K, grandes quantidades de vitamina K, então ele não interage negativamente aí com os cumarínicos, por exemplo, como a varfarina. Então, em tese, não tem risco tão alto tomar o anticoagulante com o vinagre de maçã. Mas eu recomendo que você converse com um médico antes de utilizar o vinagre de maçã de forma recorrente, tá bom? Até mesmo porque é um remédio. Mesmo um remédio natural, ele vai influenciar no organismo do seu marido. Então é importante que o médico que trata dele esteja ciente do que ele está tomando, tá bom? Então é muito importante que o médico saiba tudo que a pessoa está tomando. Remédios, alimentos, suplementos, vitaminas. Então a gente tem que chegar para o médico e falar tudo, ok? Pessoal, eu acho que nós já falamos, né? Tudo que nós propusemos a falar hoje sobre o vinagre de maçã. Então já ficou aí uma live bastante completa sobre os benefícios desse produto. Um abraço para Márcia Maria de Recife. Então eu agradeço aqui o seu tempo, agradeço a sua atenção, desejo a você e a sua família uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, né? Já estamos aí em março, pessoal. O tempo tá voando. Maria Antônia Santos, doutor, fale do plano de saúde. Maria Antônia Santos, não é um plano de saúde, né? É um serviço de suporte online para os pacientes, para os clientes, que eles vão poder tirar dúvidas sobre a saúde, a gente vai poder fazer prescrição, o médico, né, se quiser, ele vai poder fazer prescrição, renovar receita, pedir exame, avaliar exame. Então é algo, por exemplo, você tá aí no verão, vai receber o netinho, precisa de atestado médico para a piscina. A gente vai fornecer o atestado médico para a piscina, ou você precisa renovar a receita de um medicamento controlado, ou renovar a receita de um medicamento que você pega na farmácia popular, a gente também pode ajudar com isso, tá bom? Se você quiser ganhar 30 dias grátis, o link está na descrição. É o segundo link da descrição, logo abaixo do link do livro, ok? Vamos ver aqui o que mais a gente falou, vamos mandar um beijo para todo mundo aqui que apareceu. Um abraço para a Juliana da Silva, doutor, bom dia, a live fica salva? Fica sim, Juliana. Depois que acabar aqui, ela fica salva no canal, ok? Um abraço para a Aurivanda e para minha querida Joaquina Ferreira. Bom, pessoal, é isso, hein? Essa live acabou, mas a sua trajetória aqui no canal. Um abraço para a Geni Aparecida de Tapejara, ainda não. E por isso eu separei 2 vídeos para você continuar cuidando da sua saúde. Esse vídeo aqui sobre sinais e sintomas de fígado doente e este vídeo aqui sobre sinais e sintomas de coração doente. Você precisa saber dessas informações, tá bom? Um beijo para Zenaide Egoroff e ó,
Um beijo, pessoal. Até amanhã. Fui! Valeu!